vai ser a última, vai ser no final, porque eu tenho comentado com os irmãos, que agora no começo do ano, eu sempre gosto de voltar à leitura da palavra em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, porque Gênesis é o plano original, né? Se você ler Gênesis, você vai ver tudo como era para ser, como Deus criou, como Deus queria que fosse, que infelizmente o ser humano acabou corrompendo, contaminando. Nós vamos ver muito essa palavra hoje, contaminação, né? Contaminando. Mas se você pegar Gênesis, você vai ver que aquele era o plano original, era assim que tinha que ser, ou era daquela maneira que tinha que ser, da maneira que Deus criou tudo em Gênesis. Então, começa agora já a partir do início do ano, a pegar a leitura da palavra e volta a ler. Eu dei uma dica para o pessoal na igreja, presta atenção, você que tem facilidade, vai lá na internet, coloca lá, plano de leitura bíblica em um ano, você vai encontrar vários. Eu até ia passar para você, mas eu não senti no coração não, acho que você pode ir atrás, você pode fazer da maneira que fica melhor para você. Vê lá, plano de leitura em 6 meses, e começa a ler a palavra de Deus, se apega à palavra, porque ela é o nosso alimento, ela que nos fortalece. Eu estava dizendo o seguinte, o missionário R.R. Soares, ele fala uma coisa que é muito verdadeira, se você ler a Bíblia 1000 vezes na sua vida, durante a sua vida inteira, cada uma delas Deus vai falar de uma maneira diferente, em cada uma delas Deus vai falar no teu coração de uma forma diferente. Se hoje começasse aqui, por exemplo, a primeira Santa Ceia do ano, e eu pregasse para você na primeira Santa Ceia, na segunda, na terceira, até a 12ª Santa Ceia, eu pregasse a mesma palavra todas as vezes, em cada uma delas Deus falaria de uma forma diferente com você. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, ela não tem limite. Todas as vezes que você buscar ali, Deus vai falar algo diferente no teu coração, amém? Então se apega à palavra. Eu comentei com os irmãos que eu vi um vídeo que me marcou muito, de um irmãozinho, um documentário que eu vi, que ele pegava a Bíblia assim, um irmãozinho bem simplesinho, dizia assim, irmão, o meu sonho era poder ler a palavra de Deus, e eu não sei ler, eu tenho inveja, eu fico vendo aquele pessoal que pode ler a Bíblia, que consegue ler, e eu não posso, mas eu peço para o Espírito Santo falar o meu coração, mas eu fico assim, o meu sonho seria fazer igual eu vejo os irmãos podendo ler a Bíblia. E ele falou, tantas pessoas, né, podem ler e não ler, e aquilo foi um tapa na cara para mim, e que seja para você também, que às vezes passa tanto tempo ali, a Bíblia está ficando de canto. Eu disse para os irmãos que nós estamos vivendo um período, um tempo, em que cada vez mais as pessoas vão ler menos. Você já reparou isso? Ninguém quer ler mais, está cada vez pior. A nossa geração e a geração que está vindo agora não quer saber mais de ler, os livros estão ficando de lado. Só que o problema é quando isso começa a vir para cá, para a leitura do quê? Da palavra. É bom ter lá a Bíblia no aplicativo do celular, excelente, tenha. Você vai ler lá na fila do banco, na fila do mercado, mas não substitua essa aqui, dou um conselho para você, se você não tem a sua, compre uma Bíblia, vai lá, começa a ter um tempinho, marca, ali você vai ter coisas preciosas com Deus. Eu tenho essa minha aqui, eu até brinco, ela é velhinha, mas eu gosto dela, não substitua, tem mais, deve ter umas 10 Bíblias, mas essa aqui é a minha preferida. E você, por quê? Você vai marcando ali, tem coisas entre você e Deus que vão ficando marcadas. Se o povo de Deus não tivesse intimidade com a palavra de Deus, irmão, presta atenção, nós estamos aí, eu não sei se você acredita dessa maneira, mas eu acredito que nós estamos caminhando para o final dos tempos. Tudo indica que a coisa está estreitando para isso, cada vez mais rápido. E se nós não tivermos intimidade com a palavra, não buscarmos uma disciplina de leitura na palavra, você não vai conseguir chegar até o final. Aliás, você vai ser enganado antes. Quem está entendendo, diga amém. Então, se não tem uma Bíblia, compra uma. Te dou esse conselho. Se você tem, não deixa ela jogada de canto lá não. Pega esse ano, fala, Deus, o ano passado eu fui displicente, eu fui relaxado, mas esse ano eu vou pegar, não precisa ter pressa, não adianta também 10 capítulos por dia, não entender nada, né? Mas vai pegando versículo por versículo, examinando, sabe, colocando no coração, você vai ver o quanto isso vai te fazer bem esse ano, amém? Fica uma dica de amigo, amém, Jesus? Amo você em Cristo e quero ver você crescer na fé, e não tem como igreja nenhuma
cristão nenhum crescer sem disciplina na palavra, da leitura da palavra, entendimento da palavra. Amém, Jesus? Então vamos voltar aqui agora, que eu quero trazer para você a mensagem de hoje, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis 2,16. Hoje eu quero mostrar uma coisa muito importante que Deus deu para o ser humano na criação e que ele acabou perdendo por causa do pecado, mas nós temos que lutar para recuperar, porque é muito importante. Gênesis 2,16, quem achou diga amém. Diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás. De que maneira, igreja? Livremente, à vontade, né? 17, mas da árvore da ciência, ou melhor, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que? Morrerás. Então Deus liberou lá no jardim para o homem se alimentar, comer de toda a árvore que tinha no jardim. Só que uma especificamente Deus falou: olha, essa árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque no dia que você comer dela, você morrerá. Por quê, pastor? Porque Deus não queria que o homem perdesse aquilo que havia recebido na sua criação. O homem foi criado, nós fomos criados originalmente de uma maneira muito pura. O homem até aqui só conhecia o bem, mas ele não conhecia o mal. O homem só tinha olhos para o bem, mas não tinha olhos para o mal, não tinha o que se chama de malícia. Até aqui não tinha contaminação, o homem era puro na sua essência, porque ele só tinha a natureza de quem? De Deus. Então Deus não queria que o homem se contaminasse. E você sabe, se você continuar lendo, que no momento em que o homem come daquele fruto proibido, a Bíblia diz que os olhos dele fazem o quê? Se abrem. Ah, peraí, já não estava com os olhos abertos, ele já não enxergava, sim ou não? Já, mas os olhos dele se abrem para o quê? Para a maldade. Os olhos dele se abrem para a malícia, os olhos dele se abrem para aquilo que Deus não queria. E dali em diante, irmão, começa a ficar complicado. E aí Jesus vem, depois você sabe que Jesus, ele foi enviado para corrigir o que Adão fez em todos os sentidos. Tanto é que Jesus é chamado de segundo Adão. E para que Jesus veio? Jesus veio para trazer essa pureza de volta. Por que essa pureza é tão importante, pastor? Vou falar algumas coisas para você aqui. Primeiro, o que é que significa pureza? Pureza é a condição, é o estado de algo puro, limpo, sem mistura, sem maldade, sem malícia. É a coisa tal como ela foi criada, a essência pura. Então, antes do pecado, a gente tinha a essência pura de Deus, só tinha Deus. É igual você pegar um exemplo de um combustível, né? Está lá, combustível puro, ele não tem mistura nenhuma. Quanto mais água você vai colocando, mais ele vai contaminando, menos do principal, que é, por exemplo, a gasolina, vai ter lá, e aí ele vai ficar cada vez mais inútil. Então, um exemplo, quando nós somos criados, nós tínhamos a essência completa de Deus, pura de Deus. Só que aí foi se contaminando, e cada vez mais que a gente se contamina, menos a gente tem de Deus e mais de outras coisas. É como se fosse colocando água, e a essência de Deus vai ficando rala. Você vai vendo que talvez você tenha conhecido uma pessoa, por exemplo, que teve muito na presença de Deus, muito perto de Deus, mas vamos dizer que ela foi se contaminando com o mundo, ela foi se desviando do propósito, ela foi entrando no pecado, ela foi se contaminando. Eu vou falar por mim, porque eu já conheci pessoas muito de Deus, que hoje você olha para a pessoa, você quase não vê mais nada de Deus. Contaminou tanto que perdeu aquela pureza. Foi entrando tanta coisa ali, vamos dizer assim, foi colocando tanta água, que foi ficando ralo, cada vez mais ralo, e já não tinha mais nada ali. E eu conheço pessoas assim,
que um dia você olhava, você via, eu tinha um pastor que falava assim, você via Deus purinho, já ouviu alguém falar assim? Era Deus purinho na vida da pessoa, no jeito de falar, de andar, de agir, só que foi contaminando tanto, que hoje você quase não vê, mas muito pouco, quase nada de Deus, e você tem que tomar cuidado para não deixar isso acontecer com você de jeito nenhum, não podemos, nós precisamos nos purificar. Se esse ano nós quisermos viver, que eu vou falar já já para você aqui, quisermos ver Deus na nossa vida, quisermos ver Deus na nossa casa, a gente precisa nos purificar, a gente precisa ter Deus mais concentrado em nós, uma concentração maior de Deus, ou seja, é ter uma pureza maior. Quanto mais concentrado de algo, mais puro é esse algo. Quem está entendendo o que o pastor está explicando, diga amém. A gente não pode ter Deus de uma maneira rala, ou muito misturada, nada misturado é bom, tudo que é bom é puro, sim ou não? Tudo que é puro, melhor dizendo, é bom, é a essência verdadeira da coisa. Então esse ano você tem que buscar ter Deus mais concentrado dentro de você, você tem que tirar o que contaminou, o que vem contaminando, e eu vou explicar isso por partes, mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar está lá em Mateus capítulo 19, vou mostrar um exemplo do que é ser puro. Mateus capítulo 19, o maior exemplo de pureza, eu estava dizendo para a igreja, nos outros cultos, é uma criança. Você sabe que a criança, desde quando ela nasce, nos primeiros anos de vida dela, ela está naquele projeto original ainda. A criança, ela ainda vem daquela maneira que Deus criou o mundo, ela vem pura. Quem está entendendo, diga amém. Amém? A criança, ela vem pura. Eu até falei que todo mundo tinha que ter oportunidade de conviver com uma criança, porque a criança, ela é usada como exemplo por Jesus, você vai ver aqui, tem uma criança em casa. Eu falei para a Graziela que depois dessa palavra eu estou querendo até mais uma criança. Ela nem falou amém. Ela não concordou muito não, mas tá bom. Mas é bom ter uma criança, sim ou não? É ou não é? Tá bom. Ela falou, não, já deixa os outros fazer a criança, a gente só visita, né? Porque na criança você vê o projeto original. A pureza é o estado mais bonito do ser humano, irmão. Por isso que uma criança é a coisa mais linda que tem, né? Quando ela está nos primeiros anos da vida dela, porque ela ainda não está o quê? Contaminada. Está entendendo, sim ou não? Isso aqui é tremendo, vou te mostrar por que a gente tem que olhar para as crianças e o que as crianças ensinam para nós. Elas ensinam isso aqui, a pureza. Mateus 19, 13. Quem achou, diga amém. Amém? Está ali também na tela, ó. Diz assim: e trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos faziam o quê? Repreendiam. Ô irmão, que coisa, olha que coisa. Você vê, queriam trazer as crianças até Jesus para que Jesus orasse por ela, mas os próprios discípulos faziam o quê? Repreendiam. Sabe que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar as regras acima do desejo de Deus? Porque às vezes a gente, como discípulo de Jesus, atrapalha quem quer chegar perto de Jesus com o coração puro, porque coloca mais religiosidade, regra, até acima do que o desejo de buscar Deus. Como assim, pastor? Eu estava falando lá em Martinho Prado, eu lembrei de uma situação. Eu lembro que um rapaz, ele passou na porta da igreja, e ele começou a ouvir a palavra, eu falei para ele, entra rapaz, entra, se Jesus está te chamando, entra. Aí ele estava chorando, eu falei, entra para você escutar a palavra, você precisa e tal. Aí ele falou assim para mim, não, mas eu vou lá em casa primeiro, para eu me trocar, porque eu estou de bermuda. Ele estava com uma bermuda. Eu falei, o quê? Ele falou, não, porque eu estou de bermuda, eu não posso entrar na igreja. Eu falei, quem falou para você, rapaz? Eu falei, não, pelo amor de Deus, entra na igreja.
Você vai lá na sua casa trocar de roupa, quem garante que você vai voltar? Falei, se você não voltar? Falei, você mora onde? Moro lá, não sei onde. Falei, não, entra agora. Falei, quem sabe a sua última oportunidade, quem sabe a sua última chance, você vai deixar uma... Falei assim mesmo, falei, uma besteira dessa te impedir de ouvir o quê? A palavra, de chegar perto de Deus. Por quê? Claro que, olha para o pastor, isso não dá para a gente... o aval para fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tudo na casa de Deus tem que ter ordem, o quê? E decência, tá? Mas eu estou falando sobre colocar as regras acima do quê? Acima do desejo de buscar Deus. As crianças queriam chegar até Jesus, mas os discípulos estavam lá repreendendo. Não, porque agora não é a hora. Não, desse jeito você não pode chegar perto. Não. Jesus falou, não, deixa vir. Até porque a Bíblia disse, vinde como estáis. Depois a palavra ela vai te mostrando como é que você tem que ficar. Mas se você for esperar, irmão, consertar tudo que você tem que consertar na tua vida para vir para Jesus, você vai vir quando? Responde para mim. Nunca. Vira e mexe, eu vou evangelizar, a pessoa fala, não, eu vou para a igreja, mas eu quero ainda consertar as coisas, melhorar, assim, sabe, para eu poder ir. Eu falo, você não vai nunca, vem do jeito que você está, que é Ele que vai te consertar, diga glória a Deus. Você tem que ter o desejo. Então cuidado com essa coisa, sabe, de ficar colocando até regras acima daquilo do desejo de chegar perto de Jesus. A Bíblia fala que as crianças queriam chegar e os discípulos estavam atrapalhando. Jesus vai dar uma bronca neles agora. Continua, versículo 14, e Jesus porém disse, deixai os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim. Por quê? Porque dos tais é o reino dos céus, diga glória a Deus. Não deixa, eu quero que eles venham. E no versículo 15 fala, e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então presta atenção, agora eu vou falar do outro lado. Você precisa ser como uma criança e não deixar que ninguém te impeça de vir a Jesus. Amém? Ninguém. Como assim, pastor? Em que sentido? Você não pode perder a sua pureza, você não pode deixar nada te contaminar. Porque às vezes a gente perde esse coração de criança e deixa as pessoas nos atrapalharem de chegar a Jesus. Às vezes vai ter um discípulo de Jesus, significa o que, pastor? Alguém que já talvez até da igreja conhece a palavra, que se você olhar para aquela pessoa, você pode até se afastar de Jesus ao invés de chegar mais perto dele, porque um discípulo de Jesus pode contaminar teu coração. Pode acontecer isso, sim ou não? Pode, mas você tem que olhar para quem? Para Jesus. Você tem que querer chegar perto dele. Amém? Cuidado para não deixar o seu coração perder a pureza, se contaminar. Volta aí no versículo, você está no capítulo 19, volta no capítulo 18 agora. Capítulo 18, versículo 1. Jesus continua usando as crianças como exemplo, né? Ele vai dizer assim, naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior aonde? No reino dos céus. Olha os discípulos. Os discípulos chegam para Jesus com aquela preocupação, Jesus, quem que vai ser o maior no reino dos céus? O Pedro, o João, o Tiago, o Tiago que vai estar no trono mais alto, é o João que vai estar, ou sou eu, ou é o fulano. Jesus deve ter olhado e falado, vixe, estão tudo contaminados já. Eles já estavam contaminados pelo orgulho, já estavam contaminados pela altivez, pela competição. Cuidado, irmão, não deixa teu coração perder a pureza e começar a se contaminar com esse orgulho, com essa soberba, com essa competição de querer ser maior, de saber quem é maior. Será que é eu? Será que é o fulano? Será que eu já consegui, o fulano não conseguiu? Será que o fulano conseguiu, eu não consegui? Não deixa isso contaminar teu coração. Quando Jesus vê os discípulos desse jeito, Jesus fala, pode parar, para por aí, peraí, volta aqui, versículo 2, e Jesus chamando uma criança, a pôs aonde? No meio deles. Jesus fez assim, imagina os 12 lá, né?
E Jesus fez assim, ó, para com essa conversa aí. Chamou um menino, tem tradução que fala menino, né? Uma criança. Colocou no meio deles e falou assim, olha para ele aqui. Vocês estão tudo contaminados já. Querendo saber quem é o quê? Quem era? O maior. Olha para ele aqui. Vocês estão muito cheios de altivez, vocês já estão contaminados pela soberba. Olha para essa criança aqui, vocês precisam voltar a ser como ele. Vocês precisam voltar a ser como ele é. E olha que Jesus vai falar como é uma criança, como nós temos que ser. 3, em verdade vos digo o quê? Se não vos converterdes, presta atenção agora que vai ficar forte, e não vos fizerdes como o quê? Como crianças, de modo, fala comigo, de modo algum, de novo, fala, de modo algum, entrareis aonde? No reino dos céus. Meu irmão, presta atenção com uma coisa séria. Jesus percebeu que eles já estavam contaminados. Jesus chamou a criança, põe no meio deles e falou assim, olha para ela, se vocês não se converterem e não se fizerem como uma criança, de modo algum, sem chance, de modo algum entrareis aonde? No reino dos céus. Para com esse negócio, sabe, com esse orgulho, essa altivez, essa soberba de querer ser. A gente começa a deixar entrar no nosso coração e começa a agir por competição. Sabe, eles já estavam competindo entre eles, quem seria o maior no reino dos céus. Jesus está dizendo para eles, para com isso, vocês estão perdendo o propósito, está perdendo a essência, o que tinha de puro em vocês está ficando um ralo, que está entrando o orgulho, está misturando. O propósito já não é mais servir a Deus, é saber quem é o quê? O maior. Cuidado. Jesus falou assim, olha para a criança. E eu digo para você hoje aqui, meu irmão, presta atenção, nós precisamos voltar àquele estado original, quando Deus, a essência de Deus era pura no ser humano. E talvez o tempo vai passando, a gente vai deixando entrar o orgulho, a soberba, a altivez, ou a gente vai deixando entrar no nosso coração a mágoa, ressentimento, raiva, ira, tanta coisa. Olha o que Jesus vai falar para eles: se não vos converterdes e vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4, porque aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior, aonde? No reino dos céus. Vocês estão deixando perder a essência, sabe, não está puro mais no coração de vocês, está ficando ralo. Então hoje você tem que olhar e ver o que fez você perder a pureza, o que foi que contaminou você. As coisas vão contaminando a gente vai perdendo a essência, a gente vai perdendo a pureza, e Deus quer ver pureza de novo em nós, amém, Jesus? Na mente, no coração, nos pensamentos, nos lábios, nas palavras. E aí eu quero te falar, para você observar a criança, porque Jesus fala assim, ó, coloca a criança no meio deles e fala, está aqui, ó, olha para ela. É como a criança tem que ser. Como que a criança é nos seus primeiros anos de vida? Você já reparou? Eu estava falando aqui de manhã, a criança é assim, está lá a criança nos seus primeiros anos, você briga com ela, você bate nela, um exemplo, você dá uma palmada, você coloca de castigo, você não pode fazer isso, você está errado, você vai ficar de castigo, ou você dá uma palmada. Estou falando nos primeiros anos, antes de ficar contaminado, né? Quantos dias ela fica com raiva de você? Repito, estou falando nos primeiros anos, porque depois vai ficando grandinho, tudo já fica com uma tromba desse tamanho, né? Os primeiros anos, você coloca a criança de castigo, briga com ela, dá uma palmada nela. Quantos dias essa criança fica com raiva de você? Nenhum dia. Irmão, dá meia hora, pega um brinquedo e fala para ela, vamos brincar? O que ela vai falar para você? Vamos. É assim ou não é? Como se nada tivesse acontecido. É assim que é uma criança.
igualzinho a gente. É ou não é? Quando a pessoa fala uma coisa que você não gosta, meia hora depois você já está conversando com a pessoa como se nada tivesse acontecido. É assim? Quem dera que fosse, né? Tem gente que ficou ano passado inteirinho, às vezes sem falar com alguém, por causa de uma palavra que não gostou. Olha como a gente está. A gente perdeu essa pureza, meu irmão. A gente até acha que a criança é bobinha, não é assim? Ah, tadinho, bobinha lá, briguei com ele agora há pouco, já está aqui comigo de novo. Não, não é bobo, ele é o quê? Ele é puro. Cuidado para não confundir pureza com ignorância. Pureza não é defeito. Quem está entendendo, diga amém. Pureza não é defeito, tá? Porque às vezes o tempo foi passando e você falou para você mesmo, depois de tudo que você passou, você falou, vou deixar de ser bobo. E você nem sabia que você estava falando para você mesmo o seguinte, vou deixar de ser puro. E não era o que Deus queria. A gente toma decisões na nossa vida e começa a achar que a gente está fazendo alguma coisa de bom. Que eu não vou ser bobo mais não, agora eu vou pagar na mesma moeda. E você não sabe o mal que você está fazendo. Na verdade você está deixando aquilo que Deus queria que você fosse. Você está deixando de ser o quê? Puro. Nós temos que voltar, meu irmão, a esse original. Por isso que Jesus falou para olhar para a criança. Porque a criança, meia hora depois, está lá te abraçando, brincando com você como se nada tivesse acontecido. É claro, eu sempre procuro explicar, não significa que quando você foi machucado por uma pessoa, e você tem que voltar a ter aquela mesma convivência, porque criança também aprende ou não aprende? Eu até brinquei da minha filha, eu sempre falo que quando ela era pequenininha, não esqueça, ela ia lá no ventilador para pôr o dedinho, eu falava não, aí ela voltava. Passava um tempinho, ela lá de novo, querendo pôr o dedinho, falava não, aí ela voltava. Aí teve uma hora que eu falei, coloca. Ela foi lá e colocou o dedinho, fez tum, ainda bem que a mãe dela não estava perto. Nunca mais ela foi lá pôr o dedinho, porque ela aprende. Se não ouve o não, tem que sofrer, não tem? Às vezes não ouve, tem que sofrer, mas ela aprendeu. Então a criança também aprende. Não é que você tem que voltar à convivência com alguém que te machucou, não, mas você tem que ter o coração que é puro, até orar por aquela pessoa, não ter nada no teu coração em relação a ele, a ela. É dali, meu irmão, que vai vir as coisas mais importantes. A primeira que eu quero te falar é a tua salvação. Ninguém vai poder entrar no reino dos céus se não voltar essa pureza, se não tirar essas contaminações. Jesus está dizendo, se não for igual a elas, volta aí, ele diz, versículo 4, né? Porque aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Volta no 3, perdão, ele fala assim, e disse, em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis aonde? No reino dos céus. Nós precisamos voltar a essa pureza. Como eu falei no início, não esquece dessa frase, nós precisamos ter Deus mais concentrado em nós, Deus mais puro. O que é ter Deus mais puro, pastor? Sem contaminação. Amém, Jesus? Por quê? Não se assusta com o que eu vou falar para você não, porque faz parte aqui da palavra. Daqui para frente, irmão, vai vir muito escândalo. Já tem acontecido, mas se prepara que vai acontecer muito mais. Você vai ver muita coisa errada, vai ter muito escândalo acontecendo em tudo quanto é lugar, até mesmo dentro da igreja. Se você não mantiver teu coração puro, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Eu não quero te assustar, mas eu quero te mostrar o que a Bíblia está falando. Vai acontecer escândalo, vai acontecer muita coisa que você precisa lutar para manter tua pureza, para manter a essência concentrada de Deus no teu coração, porque senão daqui a pouco você só tem malemar um cheirinho de Deus, bem ralo, porque o resto já foi tudo embora. Entrou tanta coisa no teu coração, tanta contaminação, que aquela pureza de Deus não tem mais nada, já está tudo adulterado. Esses dias eu vi um vídeo de um pessoal que foi lá fazer um teste lá num posto de combustível e pegou lá a gasolina. Aí ele colocou um pouquinho de água para mostrar o que tinha, porque
a água ela mistura com os outros componentes, mas a gasolina não. Acho que 1 litro de gasolina ficou só isso aqui de gasolina. O resto não tinha mais nada, era tudo outras coisas. E se você não tomar cuidado, daqui um pouquinho, meu irmão, se fizer um teste mesmo, passar num filtro, talvez o que tem de Deus ainda é bem pouquinho. Tem um cheirinho aí, porque você foi deixando entrar tanta coisa no teu coração, foi contaminando tanto, que aquela essência pura, concentrada de Deus foi se perdendo. Então a gente tem que ir tirando, irmão, tem que ir tirando. E eu vou te falar uma coisa, talvez a gente fale mais sobre isso nos próximos cultos. Você sabe uma das maneiras de purificar, de tirar a impureza? Fogo. O fogo, você sabe o que ele faz? Ele tira as impurezas, deixa só aquilo que é puro. E às vezes pode ser que você venha passar por coisas, ou que você esteja passando por coisas, que você não sabe por que eu estou passando essas provas, essas lutas. Talvez é Deus querendo concentrar de novo a essência dele em você, purificar você. A Bíblia fala que o ouro, ele é provado no quê? No fogo, onde é tirado as escórias. Depois que o ouro passa pelo fogo, ouro mesmo não derrete. Aliás, não é destruído no fogo, ele só derrete. Mas as contaminações são destruídas e do outro lado sai ouro puro, sem nenhuma o quê? Contaminação. E às vezes a gente passa por provas para isso, para a gente voltar à pureza. Quem está entendendo, diga amém. É importante. Volta aqui, versículo 5 diz assim, né? E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Agora olha o 6, presta atenção. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha. Sabe o que é uma mó de azenha? Uma pedra enorme que servia para moer. Jesus está dizendo assim, olha, se alguém escandalizar um desses pequeninos puros, né? Seria melhor que pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então olha para o pastor, irmão, misericórdia. Eu falo uma coisa para você, não se contamine, mas principalmente toma cuidado para não contaminar ninguém. Porque escandalizar, sabe o que é escandalizar? Fala assim, tirar a pureza. Exato, tirar a pureza. Você tem que guardar o teu coração para não se contaminar, mas você precisa lutar muito mais para não ser um instrumento de contaminação dos outros, irmão. Porque Jesus está falando muito pesado aqui. Jesus está dizendo, olha, aquele que for motivo de escândalo, que escandalizar um desses meus pequeninos, era melhor que ele tivesse amarrado uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Eu falo como pastor o temor que eu tenho disso, diante do Espírito Santo eu falo para você. É claro que infelizmente tem gente que vai se escandalizar até sem motivo, né? Até sem você fazer nada. Mas eu oro a Deus para que eu não seja motivo de escândalo para ninguém, porque tem gente que não está nem aí hoje. Eu não devo satisfação para ninguém, não estou nem aí, faço mesmo. Meu irmão, dependendo da posição que você está, se você for um instrumento de contaminação para outros, meu irmão, o preço vai ser caro. E eu digo para você que está aqui hoje, não deixa contaminar o teu coração, mas também não seja usado para contaminar o coração de ninguém, para tirar a pureza de ninguém. Amém, Jesus? Como assim, pastor? Eu já vi gente, a pessoa estava ali, sabe, firme com Jesus, na fé, buscando a Deus, e chegou e começou, você está indo na igreja? Mas falar uma coisa para você, não é bem assim não, viu? Tem muita coisa errada. E começou a tirar a pureza do coração de uma pessoa que não estava preparada, e acabou matando a fé daquela pessoa que crê, de um pequenino que cria em Jesus, como ele está falando, né? Escandalizar um pequenino que crê em mim. Não faça isso, irmão. A coisa é muito séria. Olha o que ele vai dizer no versículo seguinte. Ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério, o mister, do jeito que você preferir, que venham o quê? Os escândalos vão vir, irmão, vão vir, não tem jeito de impedir, não tem como. Estou falando para você, você vai ver muito escândalo, se prepare.
vai acontecer, mas ele está dizendo assim: mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, que não seja você, que não seja eu, tirar a pureza de alguém. Mas também eu digo para você, não perca a sua pureza por causa de escândalos, porque eles vão vir. Ah, pastor, mas eu deixei de vir na igreja por causa do escândalo do fulano ou do ciclano. Irmão, ele vai se ver com Deus. A Bíblia está dizendo ai. Quando a Bíblia fala ai, pode ter certeza que vai doer muito. Ai daquele homem por quem o escândalo vier. Agora você, mantenha a pureza do teu coração, não se contamina não. A Bíblia diz que quando Adão come daquele fruto, os olhos dele se abrem, ele perde a pureza, ele deixa de enxergar só o bem, ele começa a enxergar também o quê? O mal. Quanta gente perdeu a pureza, estava tão firme com Jesus, de repente se alimentou de coisa que ouviu, de repente os olhos se abriu e falou: ah, as coisas de Deus não são tão boas não, a igreja não é um lugar tão bom, eu acho que não dá para mim mais ficar por aqui não. Cuidado, você tem que ser igual Daniel. Vamos falar sobre ele, se Deus permitir, aí nos próximos domingos. Quando ele chegou na Babilônia, ele percebeu que se ele comesse daquela comida do rei, ele ia o quê? Se contaminar. E a Bíblia fala claramente, e Daniel assentou no seu coração o quê? Não se contaminar. Ele se manteve puro, no meio de um lugar perverso de pecado. É isso que Deus quer ver de nós, irmão. Não dá para a gente sair do mundo, dessa Babilônia que está aqui, a coisa vai ficar pior, mas você tem que se manter puro, não se alimenta desse mundo, não coma desse mundo, meu irmão, para você não perder a tua essência de Deus. Foi ali dentro da Babilônia que Deus exaltou Daniel, que Deus através dele fez coisa grande, porque ele se manteve o quê? Puro. Deus só pode usar, Deus só pode trabalhar através de quem se mantém puro. Diga glória a Deus. Deus quer fazer na minha vida, na tua, Deus quer fazer na nossa casa, mas primeiro Ele tem que purificar. Tem muita coisa que tem que sair da nossa vida esse ano, irmão. Eu falei aqui, acho que eu comentei até com o Reginaldo, eu ia fazer outro propósito, era outra palavra, mas eu estava na viagem ali, sabe, meditando, e Deus mudou tudo no meu coração. Deus falou comigo que nós temos que nos purificar. Deus não pode usar, olha Daniel, dentro da Babilônia, Deus exaltou ele. Por quê? Porque ele foi um dos poucos que se manteve o quê? Puro. E não se contaminou. Onde Deus encontrar alguém, meu irmão, que lutar para se manter puro, que não se contaminar, Deus vai usar, Deus vai fazer coisa grande, Deus vai operar, vai ver o que muitos não viram. Então luta, fala: Deus, eu não posso deixar me contaminar. Pastor, se já contaminou, irmão, você tem que lutar para Deus tirar essa contaminação do teu coração. Por quê? Vamos lá para Mateus 5, você está em Mateus aí, no capítulo 18, volta um pouquinho para o capítulo 5, eu quero te mostrar por que nós temos que nos manter puros, principalmente de coração. Mateus capítulo 5, versículo 8. Quem achou, diga amém. Diz assim, Mateus 5:8. Bem-aventurados, a minha Bíblia diz, os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Mas eu gosto da Bíblia NVI, que ela usa a palavra que nós estamos falando hoje. Põe para mim. A Bíblia NVI fala assim, está lá, bem-aventurados quem? Os puros de coração. Porque limpo não é uma coisa só que foi lavada. Puro limpo ali no sentido que está escrito, não é só uma coisa que foi lavada, é uma coisa que foi descontaminada. Eu quero que você tenha isso no teu coração. Foi tirada a contaminação. Então quando o verbo original, a palavra original usada ali, está falando de tirar a impureza, de tirar a contaminação, de deixar mais concentrado. Você está dizendo isso, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O que é ver a Deus aqui? Aqui não é só no primeiro sentido de ser como criança, de entrar no reino dos céus, é também, mas é no segundo sentido. Olha para o pastor, eu já vi muita gente contar testemunho e falar assim: pastor, eu vi Deus na minha casa. O que ela está falando? Ela viu Deus ali? Deus veio, Deus desceu ali? Não, ela está querendo dizer o quê? Que ela viu o quê? O agir
de Deus. Ela viu Deus operar, ela viu um milagre. Pastor, eu vi Deus na vida do meu filho. Ela viu Deus sobre o filho dela fisicamente? Não. Ela viu uma manifestação do poder de Deus, uma cura, um milagre. Então ver Deus é ver o agir de Deus. Então olha para o pastor, é isso que eu quero que aconteça com você esse ano, que você veja Deus na tua casa, que você veja Deus na tua vida financeira, que você veja Deus na tua saúde. Eu quero ver Deus nessa igreja, amém? Você crê que você vai ver Deus nessa igreja, sim ou não? Não vamos ver Deus vai descer aqui, não. Você vai ver gente sendo liberta, gente sendo curada, pessoas se convertendo, pessoas mudando de vida. Isso é ver Deus. Mas para isso tem que ter o coração o quê? Puro. Então olha para mim, tem gente que tem um bom tempo que não vê Deus em casa. Tem gente um bom tempo que não vê Deus agindo no casamento, não vê Deus na sua família, não vê Deus na sua saúde. Quem sabe está faltando isso, irmão. Quem sabe é porque o teu coração não está mais puro, se contaminou. Talvez você ouviu muita coisa, talvez te machucou demais, talvez você guardou muito no teu coração a mágoa, ressentimento, talvez entrou no teu coração um certo orgulho, você está meio altivo, querendo saber quem é o maior, como os discípulos, e por causa disso você não está vendo? Você não está vendo Deus. E eu quero que você volte a ver Deus. Esse ano você tem que ver Deus nesse ano. Ah, como? Como que vê Deus, pastor? Tem que estar com o coração puro. Você examina hoje, fala: Jesus, tira essa contaminação do meu coração. E como é que faz, pastor? Se já fui contaminado. Pastor, o senhor não sabe que eu passei 2025, sabe, aconteceu tanta coisa, pastor, que não tem como ficar com o coração puro. Tem, se você não consegue, Jesus te ajuda. Eu vou terminar, vamos lá para 1 de João, capítulo 1, versículo 9, e aí nós já encerramos, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 de João 1, 9. Primeira de João 9, o que ele diz ali? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é o que? Justo. Primeira coisa, Deus é fiel à palavra dEle. Deus é justo para comigo e para com você, se a gente confessar o nosso pecado. Para quê? Para fazer duas coisas. Primeira, para nos perdoar os pecados. Só isso? Não, se fosse isso já seria maravilhoso, mas Deus não quer só perdoar o pecado. O que Ele vai fazer? E nos purificar de toda o que? Injustiça. Só Jesus pode fazer isso. O que é perdoar o pecado? É você esquecer o que a pessoa fez. Mas o que é purificar da injustiça? Além de esquecer o que a pessoa fez, é descontaminar aquela pessoa de tudo que sujou ela, de toda a sujeira que aquele pecado trouxe. Então Jesus, se você confessar teu pecado hoje aqui, quem está do teu lado não precisa ouvir o que você vai falar. Ninguém, é você e Deus. Você vai fazer uma oração hoje, você vai confessar o teu pecado de todo o coração. Você vai confessar a mágoa que você estava, a raiva que você estava. Você vai confessar a soberba, a ira. Você vai confessar a maldade que estava no teu coração. E quem sabe de um tempo para cá você começou a perceber que você não está puro mais. Quem sabe, como eu falava lá em Martinho Prado, Deus colocou no meu coração, quando a gente começa a se contaminar, a gente não vê mais ninguém, a gente, se for necessário, pisa nos outros para poder crescer, prejudica os outros para poder ter algum privilégio. Irmão, o coração deixou de ser o quê? Puro. Não, pelo amor de Deus. Sabe, meu irmão, se for para ter, precisando pisar, precisando prejudicar, precisando passar alguém para trás, é melhor não ter. Amém? Não deixa teu coração perder a pureza, não. Que Deus te dê e te acrescente muito, mas com o coração que? Puro, porque tem gente que se contaminou tanto, irmão, que hoje não vê mais nada nem ninguém, que se precisar pisar, pisa, prejudicar, prejudica, se precisar tirar, tira, para poder alcançar, para poder crescer, para poder ser maior. E se você tiver que confessar isso a Deus hoje, confesse. Fala: Deus, eu perdi a mão aí, eu
eu não tenho mais a concentração da tua presença, entrou tanta coisa que eu já não estou vendo mais nada. Tem que voltar. Deus, Ele não vai fazer ninguém feliz na impureza. Como assim, pastor? Sabe aquela história? Se não é com um, vai ser com outro. Ah, pastor, eu estou tão assim que antigamente eu me mantinha pura ao meu marido, à minha esposa, mas hoje eu estou de um jeito, pastor, se ele não quer, tem outro ali que quer, e pronto, acabou, e ele nem fica sabendo. Eu não sei, eu não falei isso nos outros cultos, mas veio no meu coração. Confessa a Deus isso hoje, fala: Jesus, eu não estou sendo puro mais, eu não estou sendo pura mais. Talvez você contaminou tanto teu coração, você estava num ponto de achar isso normal já. Normal, coisa suja, já ficou normal. Não, meu irmão, não é normal. Deus quer que você volte à essência, à pureza de um casamento santo, marido e mulher. Acabou, não tem que ter mais ninguém entre marido e mulher, nem fisicamente, nem pelo celular, nem pelo computador, nem pela televisão. Deu para entender o que eu falei, né? Não precisa. Tem que voltar à pureza. Ah, pastor, já cansei, minha mulher não me dá atenção, vou lá no celular, vou lá no computador, vou lá na televisão. Irmão, volta à pureza. Confessa hoje. Confessa, porque Ele não está aqui para julgar, Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado e te purificar de tudo isso. Diga glória a Deus. Limpar você, para você voltar a ver Deus de novo, para você voltar a ver Deus agindo. Quanto tempo faz que você não vê Deus operando? Você está orando, mas você não vê. Você está clamando, mas você não vê. E o problema não está com Deus, Deus continua sendo o mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Fomos nós que nos contaminamos demais, perdemos a essência, não tem mais Deus, não tem mais aquela essência concentrada, é só um cheirinho, muito ralo de Deus que a gente ainda tem, porque vem domingo na igreja, mas está tudo contaminado, misturou tanto, que nem dá para ver mais a cor de Deus, sabe? Aquela coisa que você vai misturando tanto, que vai perdendo até a cor, nem está dando para ver mais. Fala: Deus, eu quero que hoje o Senhor venha limpar meu coração, mas me purifica, Senhor, me tira toda essa impureza do meu coração, que eu quero ver Deus. Quem quer isso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus.